Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto básico para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 27. O tema central que nós entendemos para esse capítulo: Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro teve um arrependimento verdadeiro. E Pedro foi o pilar da igreja criada por Jesus. Mas sabemos que Judas, quando vendeu Jesus, que 2 motivos básicos: dinheiro e que Jesus reagisse. Quando Jesus é entregue a Pilatos e ele é condenado à morte, Jesus ia para ser crucificado. Judas teve um remorso muito grande. Judas não se arrependeu. Essa é a grande diferença entre Pedro e Judas. Qual é o pecado maior que cometeram? Um vendeu Jesus e o outro negou Jesus. Ambos pecaram, mas um teve um arrependimento verdadeiro e o outro não se arrependeu. Judas teve remorso e suicidou-se. Quando Jesus chega perante Pilatos, porque o Sinédrio já tinha condenado Jesus, mas não tinha o poder de mandar matar Jesus. Jesus chega perante Pilatos e não responde uma palavra sequer. E Pilatos ficou admirado com aquilo. Mas interessante é que a mulher de Pilatos teve um sonho que dizia: não se meta com esse homem, que ele é justo, e não te envolvas com ele, porque teve um sonho e sofreu muito a respeito desse sonho. Mas era costume naquela época de Pilatos, durante aquelas festividades, fazer uma escolha. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo. Então existia Jesus e Barrabás. E os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo para que fizesse uma escolha, para que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. E Pilatos, de forma covarde, porque Pilatos sabia quem era Jesus, ele não viu nenhum crime em Jesus, e ele coloca Jesus para a decisão do povo, ele coloca para a plateia. Mas ele tinha o poder de não mandar crucificar Jesus. Está nas mãos dele. Mas nós sabemos que desde a fundação do mundo, Jesus veio morrer em nosso favor. Então, depois de condenado, Jesus é entregue aos soldados, trocaram aquela roupa de Jesus, vestiram a veste escarlate. Interessante que Jesus, quando esteve entre nós, ele vestiu 6 vestes. A primeira veste, aquela veste cintilante, que dizia a respeito dos pecados dos reis. A segunda veste é escarlate, que era o pecado de todo esse soldado, todo o sangue derramado. A terceira veste de Jesus diz respeito à veste própria de Jesus, Jesus como natureza humana. A quarta veste de Jesus seria a túnica sem costura, que o seu sacerdócio era para sempre, era universal. Era a única túnica que não tinha costura de Jesus, diferente das túnicas dos demais. A quinta veste de Jesus era lá na cruz, colocaram um pano. Normalmente, quando a crucificação, ficavam nus, em Jesus colocaram um pano. E a sexta veste de Jesus foram os lençóis, que colocaram lá no túmulo de Arimateia, com aqueles lençóis, com aquele ritual judaico. Então, essas foram as 6 vestes de Jesus. Aqui fala das vestes. Então, quando fala que Jesus foi entregue aos soldados,
diz que, despojando das vestes, cobriram com manto escarlate. Esse manto escarlate é a segunda veste de Jesus, durante toda a sua trajetória aqui conosco. E o fato é que Jesus é levado para ser crucificado. E ao longo da estrada, para chegar até o local da crucificação, aparece um Simão. Esse Simão era um sirineu. Sirineu era uma cidade de Cirene, na África. Esse homem devia ir passando e obrigado a carregar a cruz. Então esse sirineu, que ele é habitante da cidade da África, ele é obrigado a carregar a cruz. E aí vem a crucificação de Jesus. Jesus estava sendo crucificado e lá na crucificação de Jesus, Jesus é colocado entre dois, Jesus fica entre dois ladrões. E os dois estavam falando impropérios para Jesus. Os dois ladrões que iam ser crucificados com ele, estavam falando impropério para Jesus. Mas interessante é que desses dois, falando impropério para Jesus, Jesus começa a pronunciar 7 palavras na cruz. E a primeira palavra que Jesus fala na cruz é que: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Quando Jesus fala essa primeira palavra, o interessante é que os dois estavam zombando de Jesus, falando impropério de Jesus, e um para e começa a defender Jesus. Por que aquele homem começa a defender Jesus? Porque a palavra de Deus, ela é forte, ela faz sentido, ela abre caminho para o Espírito Santo fazer a obra generadora. E aquele homem, ele ouviu a palavra, o Espírito Santo convenceu do pecado. E ele sabia que Jesus tinha um reino. E pede a Jesus para entrar no reino dele. Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que é o terceiro céu. Evidentemente que o corpo daquele homem ficou na terra. Quem subiu para o céu, para lá no céu de Abraão, para o paraíso, foi a alma dele. E o outro foi condenado, porque o Espírito Santo, ele não foi convencido pelo Espírito Santo. Então, enquanto aquele ladrão teve a vida eterna, aquele outro teve a morte eterna. E assim é a humanidade. Os que querem Jesus, os que querem comunhão com Jesus, terão vida eterna. E os que não querem comunhão com Jesus, terão morte eterna. E a palavra de Deus fala que Jesus, clamando em voz alta, entregou seu Espírito, das 7 palavras. Tem uma lá que, a quarta, que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Evidentemente que Deus tinha que desamparar Jesus para ele levar sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade. E a última palavra: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, natureza humana, espírito humano de Jesus. Mas naquele momento ali, da morte de Jesus, a palavra de Deus diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Isso dá uma prova, como será a segunda vinda de Jesus. Os que estão lá nos túmulos saíram em corpos glorificados para estar com Jesus por toda a eternidade. E Jesus foi sepultado. Um homem rico pediu a Pilatos para José de Arimateia, era um seguidor de Jesus, pediu para enterrar Jesus no seu túmulo. Jesus é colocado no túmulo, envolvido com aqueles lençóis, que é a 6ª veste de Jesus, como nós explicamos. E é dito que colocasse guarda no sepulcro, porque Jesus tinha dito que estaria no 3º dia. E os fariseus disseram que aquele embusteiro, que se referindo a Jesus, poderia roubar o seu corpo e dizer que ele ressuscitou, mas ressuscitou dos mortos.
e esse burro seria pior do que aquilo que Jesus tinha falado. Mas o fato é que Jesus realmente ressuscitou e hoje vive, está reinando lá no céu com Deus Pai. E hoje Ele é nosso advogado. Hoje nós sabemos que o véu se rasgou. No momento da morte de Jesus, o véu se rasga. E esse véu, quando se rasga, nós temos agora acesso livre a Deus através do Filho. Diferentemente daquela época do Antigo Testamento, que somente uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar num lugar chamado Santos dos Santos, onde a arca ficava, para colocar sangue na tampa da arca, que era o propiciatório. Agora eles não precisam mais disso. O sacrifício de Jesus agora é o único. Ele morreu por todos nós. Aquele sacrifício de animais não mais existe. Jesus agora é o nosso Redentor. Ele vive e reina para sempre. E um dia estaremos com Ele na glória por toda a eternidade. Que Deus continue nos abençoando.